Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel Billy, eu sou o escritor do livro Vera Cruz. Para quem não conhece, Vera Cruz é um livro de um gênero que eu estou chamando de folk punk, que é uma mistura de steampunk com folclore. Ou seja, é um livro de fantasia, né, com elementos fantásticos e inspirado bastante nas lendas do folclore brasileiro. E nesse vídeo específico eu vou falar sobre as ilustrações do livro. O livro é repleto de ilustrações. E a primeira questão é por que eu coloquei tantas ilustrações nesse livro? É claro que é interessante ter ilustração, né? Eu gosto de ilustração, eu sou formado em Belas Artes, então a imagem, assim, o desenho, a ilustração, a pintura, elas me cativam muito, elas me levam a um outro patamar de imaginário. Mas para esse livro em específico eu tenho um motivo especial. Esse livro é totalmente inspirado no Brasil. E a gente tem uma certa síndrome do vira-lata, tentando resumir assim. Principalmente também a respeito das nossas lendas. Eu falei principalmente, mas talvez nem seja principalmente. A gente tem uma síndrome do vira-lata em diversas questões. Mas assim, eu reparo que quando eu falo das lendas brasileiras, eu tenho uma certa dificuldade de provocar um certo encantamento a mais nas pessoas. Por exemplo, quando eu falo, eu estou fazendo um livro e nesse livro tem um dragão. As pessoas se empolgam com a imagem do dragão, porque o dragão realmente é uma criatura incrível, né? Uma criatura fantástica que a gente admira muito, assim, acha muito bem elaborada, bem encantadora, bem assim, poderosa, né? E aí quando eu falo do boitatá, por exemplo, essa impressão não é a mesma. Eu reparo isso, que muitas pessoas, óbvio que isso está mudando, e em alguns outros momentos da história brasileira isso também, em momentos de afirmação assim, da identidade brasileira, a gente tem uma certa aceitação maior, mas no geral a gente não aceita bem. E aí eu fiquei pensando comigo assim, o que ajuda as pessoas a terem uma imagem tão boa do dragão, tão mais interessante do dragão, ou do elfo, ou do troll, ou do orc, e não ter do curupira, do boitatá, da boiuna, sei lá, do capilobo, do mapinguari, das nossas outras lendas, do saci mesmo. Eu acho que um dos pontos primeiro, assim, a associação que a gente criou das nossas lendas. A gente criou uma associação infantil a elas. Por quê? Porque a gente tem um primeiro contato a respeito dessas lendas na nossa infância. Quando a gente está na escola, por uma questão de estudar a cultura, a gente estuda a cultura do nosso país e a gente acaba recebendo essa informação. Só que quando a gente está mais velho, a gente não recebe essa informação novamente, ela não tem um acompanhamento. Então ela meio que se perde, então ela fica associada à infância. Então já é a primeira coisa, assim, meio que aquela coisa de criança, e não necessariamente é. Até porque esses mitos, quando nascem, nem todos são... Eles têm uma imagem muito pesada, alguns deles. Então não é realmente voltado para a criança. Alguns são sim voltados para a criança, até para amedrontar as crianças num processo educativo um processo educativo popular, ou de certas crenças, ou de certos lugares, mas ele não era para ser necessariamente só uma coisa infantil. Segundo ponto é que eu reparo que essas lendas internacionais, elas têm um conjunto iconográfico gigantesco que ajudam você a imaginar como essas criaturas são incríveis. Que conjunto é esse? Dragão. Vamos botar o exemplo do dragão. Ao longo da história existiam diversas pinturas de dragão, até pela questão lá do São Jorge. Existiram pinturas na Idade Média a respeito, no Renascimento, eu acho que no Barroco também teve, e aí vem vindo. Filmes de dragão, séries, jogos de videogame, animações, a animação japonesa, animação americana. Então existe
ilustrações no geral, né, de diversos livros de RPG com ilustrações. Então existe uma iconografia gigantesca a respeito de dragão, que vai mais de 1000 anos. E quando você tenta fazer essa mesma iconografia de um boitatá, por exemplo, você não tem uma iconografia tão grande. Apesar de existirem, ao longo da história, existiram diversos esforços nesse sentido, ainda é muito pequeno. Então, quando você fala dragão, a pessoa imagina de fato um dragão muito incrível, porque ela tem um conjunto iconográfico que alimentou a imaginação dela para diversos dragões, e sempre dragões incríveis. Então eu achei que era muito importante eu tentar criar um conjunto iconográfico para o meu livro, para reforçar a imagem dessas lendas e para reforçar a imagem do que eu quisesse retratar brasileiro. Porque a gente tem um problema de iconografia. Não sei se seria um problema ou se é um processo natural, a nossa iconografia é menor, a nível de quantidade mesmo, não de qualidade. Hoje em dia existem diversas ilustrações sendo produzidas agora, assim, mais recente nesse sentido. Ilustrações de lendas brasileiras com uma como é que eu vou falar? Uma forma lúdica muito boa, assim, porque com um nível técnico alto e com a capacidade de dialogar com o leitor atual, não só o leitor, né, assim, o jogador de videogame atual, o leitor de quadrinhos atual, enfim, com o público atual. Então esse foi um dos grandes motivos de eu pensar tanto na questão da iconografia. Algumas pessoas algumas não, na verdade uma só, ficou me questionando por que essas ilustrações minhas elas não têm uma cara brasileira. Porque o livro é todo brasileiro, mas essas ilustrações parecem europeias. Isso é um debate muito complexo, assim. Primeiro porque existe essa discussão sobre esse debate assim, sobre a arte plástica, a arte visual com a brasilidade de fato há muito tempo. Isso já vem falando, acho que, sei lá, no romantismo brasileiro a gente já tinha algo nesse sentido, né? Dos pintores tentando buscar uma coisa brasileira, mas aí ficou muito no tema, porque a técnica em si não era brasileira, não era uma coisa única brasileira que eu falo. E o modernismo assim, foi um movimento que intensificou esse questionamento. E é muito difícil, gente, porque a gente está num mundo globalizado hoje e a gente sempre sofreu diversas influências. O que existe de uma arte que você pode dizer 100% assim, visceralmente brasileira, apesar de ter semelhanças com outras, assim? A xilogravura de cordel seria uma, eu acho que assim, por mais que ela tenha uma questão meio da frontalidade ali egípcia em alguns momentos, ela tem a silhueta de alguns outros momentos assim da história da arte, mas ela, do jeito que ela é feita, eu acho que é muito brasileira, não tem como discutir isso. O grafismo indígena também é inegável que ele é uma coisa assim somente brasileira. Existem alguns pontos assim que tentam ser mais brasileiros, mas eu acho que não dialogaria com o leitor atual nesse momento. Eu tenho até um plano assim de futuramente relançar o livro com ilustrações abrasileiradas, assim, o mesmo livro, mas com ilustrações de xilogravura no estilo da xilogravura de cordel. Tenho esse plano, mas no momento precisava era cativar o público. Então, que tipo de ilustração esse público está acostumado e que tipo de ilustração vai encantar esse público para ele aceitar melhor as próprias lendas da sua cultura, né? Então, por isso que eu fiz esse tipo de ilustração, não eu, né? Os ilustradores. Eu cheguei a ilustrar alguma coisa ou outra. Além disso, eu vou falar aqui também, num próximo vídeo eu vou falar sobre cada ilustrador, porque eles merecem que vocês conheçam mais a fundo o trabalho deles, porque eles foram muito competentes, eles são muito bons. Mas assim, eu vou falar agora um pouco de certas referências específicas que a gente utilizou no livro. Uma delas é do N8, que é um robô gigante que existe no universo do livro. E quem fez o design desse robô foi o Rogério Narciso.
E ele fez, pô, ficou muito legal, assim, eu acho que ele foi genial, assim, na criatividade, porque ele utilizou, assim, uma parte do robô com o esquema das naus portuguesas, né, que tem tudo a ver com a história do Brasil. E o robô, ele tem também umas características, assim, bem do barroco brasileiro, e especialmente, assim, o design do rosto dele é baseado numa obra do mestre Valentim, que é um mestre do barroco. Então tá aí o desenho para quem quiser conferir, tá aí também para quem tem curiosidade. A obra do Valentim também apareceu aí, né? Outra coisa interessante de ilustração com referência é a da capa, do Hugo Araújo. Essa capa ela é inspirada na capa da Revista Ilustrada, que era uma revista da época do Império. E quem conduzia essa revista era até um artista assim, muito importante do Brasil, que é o Ângelo Agostinho. Ele é considerado até o pai do quadrinho brasileiro. Considerado não, ele é de fato o pai do quadrinho brasileiro e por alguns ele é considerado o pai do quadrinho no mundo. Existe um certo debate aí nesse sentido. E aí a gente fez uma releitura, né, da capa, né? Mas o design a gente tentou, o Hugo, né, ele tentou fazer o mais próximo, uma relação, né, com a capa da revista. Outra referência está aí também na capa, assim, uma referência bem interessante. Esse fundo aí, essa falésia, é inspirada na Barreira do Inferno, né? Que é uma falésia que tem lá no Rio Grande do Norte, é próximo ali a Natal, né? Eu não sei se é exatamente Natal ou é próximo a Natal. E aí, quando o sol está batendo de manhã, essa falésia fica bem avermelhada, assim, e aí por isso que ela tem esse apelido de Barreira do Inferno. E o livro, nessa cena, ele se passa num lugar chamado Barreira do Inferno, inspirado no lugar do Rio Grande do Norte. A outra referência é um personagem que é um feiticeiro, que ele usa uma máscara de diabo, que é uma máscara do carnaval de diabo. E essa máscara, esse desenho no caso fui eu que fiz, e essa máscara é inspirada nas máscaras de carnaval, do carnaval antigo aqui do meu bairro. Eu moro em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e aqui existe um carnaval bem peculiar, que existiam fábricas de máscara artesanal de papel machê, e essa em específico é baseada de um artista chamado Nicole Xavier. Vou colocar aqui a máscara dele para vocês olharem. E o desenho, óbvio que eu fiz uma releitura, não fiz tudo 100% igual, né? Outra no desenho do Newton Teodoro, né? Existe uma ilha flutuante no meu livro, né? E em determinado momento alguns personagens chegam nela e ela tem um castelo. A arquitetura desse castelo, ela é inspirada num chafariz, a arquitetura de um chafariz, óbvio que a do chafariz é menor, né? No castelo a gente pensa em algo maior, que é um chafariz feito pelo mestre Valentim, aqui no Rio de Janeiro, que é um dos principais artistas do barroco carioca. Ainda nessa onda da arquitetura, tem uma ilustração que eu fiz, que é no Reino de Ouro Preto. Ele tem um castelo, e o castelo é inspirado numa igreja de arquitetura do Aleijadinho. Vocês podem olhar aí. Então, além dessas aí, tem uma cena que o cenário foi todo... Quem fez essa foi o Rogério Narciso também. Ele foi todo estruturado, inspirado numa ilustração do Auguste Herbort, que foi um francês que veio para o Brasil e ele fez uma série assim, gigantesca de artes inspirada na estética marajoara. Para quem não sabe o que é a estética marajoara, é a estética da Ilha dos Marajós. Existe uma ilha fluvial lá em Belém, e que lá foram achados assim, diversos monumentos arqueológicos assim, de indígenas que viviam lá, e eles eram anteriores eles eram pré-cabaralinos, me enrolei tudo, anteriores a Pedro Álvares Cabral, e
E aí existe toda essa estética ali que esse povo utilizava, né? E essa estética encantou muito, quando ela foi descoberta, muitos os ilustradores e pintores brasileiros, e encantou gente de fora, inclusive esse francês. E aí ele veio numa época de um movimento que era o movimento conhecido como Art Deco, né? Que era um movimento de artes decorativas, principalmente em artes aplicadas, assim, ou seja, artes para objetos e tal. E no Brasil, o Brasil criou um Art Deco específico, né? Porque incorporou elementos indígenas, especialmente Marajoara, mas teve outros elementos indígenas que foram incorporados. E aí esse cara fez diversas artes, assim, e uma delas é essa daí, que vocês estão vendo, e a gente pegou o cenário e fez em cima dessa arte do Augusto. Acho que ficou legal pra caramba, o Rogério manda super bem. E é isso aí, galera. Eu vou fazer um vídeo falando de cada ilustrador e do trabalho deles no Vera Cruz e mostrar também coisas que eles fazem além, né? Fizeram coisas por fora, fazem coisas por fora, né? E os caras são bons pra caramba, a galera é muito boa. Isso aí, gente. Valeu.